Espiritismo Sem Máscaras. Apresentação: Márcio Eduardo. É isso aí, gente. A partir de agora, através das ondas do rádio, Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. E você pode compartilhar a nossa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas. Pois é, e hoje é um tema palpitante. Atlântida, mito ou verdade? O que é que você acha? Você está nos acompanhando também através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, Canal 1. Está lá em nossa plataforma. Depois nós vamos colocar as cidades que estão escutando a gente através do aplicativo. E eu vou convidar o meu amigo, professor Alfredo Narras, para entrar aqui nos estúdios da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Alfredo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Espiritismo Sem Máscaras. Márcio, muito boa noite. Muito feliz de estarmos juntos novamente e com muita alegria. Eu espero que a gente consiga transmitir alguma coisa que possa ser útil para os nossos amigos. Uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite, Márcio. O Narras vai falar um pouco para a gente sobre o tema de hoje. E você que está na rádio também nos escutando, você pode formular sua pergunta e mandar lá pelo WhatsApp. Você que está através das redes sociais também, formular a sua pergunta. Narras, é com você. Ok, Márcio. Tema realmente palpitante. Eu vou tentar colocar aqui na tela a apresentação para que a gente possa ter uma sequência para acompanhar o tema, né? O que eu pensei em fazer aqui? O assunto é muito vasto, é muito complexo, é muito grande, porque envolve outras realidades. Boa noite, Leão. Tudo bem? Matilde, muito obrigado pela presença e carinho. Heloísa, muito bom. O que acontece? Eu procurei sintetizar e simplificar ao máximo esse tema para que a gente pudesse criar uma linha de pensamento para chegar a algumas conclusões que, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, são mais importantes do que a história em si da Atlântida. Eu acho que é mais importante a gente ver as consequências. Nesse sentido, então, cada slide que eu consegui produzir é resumo de um contexto muito maior. Porém, para servir de roteiro, a gente procurou colocar a coisa de forma simples e depois, à medida que as pessoas quiserem, a gente aprofunda ou não o assunto. De qualquer forma, é um tema muito legal, muito importante. Ele quase chega a ser romântico, porque tem tanta história, tanta lenda, tanto romance, tanta narrativa criada em cima disso. Boa noite. Eduardo, Edivaldo, estamos juntos. Ioiô. Que a gente acaba se perdendo. Se for ler todos os romances que foram escritos, tudo que existe sobre esse tema, a gente se perde por aí. Eu procurei colher as impressões de autores, digamos, respeitados, com credibilidade, para que a gente tivesse uma noção consensada, digamos assim, sobre esse assunto. Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui. Atlântida. Qual a razão da gente estudar, compreender, saber o que é Atlântida, o que foi Atlântida? Estudar o passado para compreender o presente. Com relação à Atlântida, existem revelações mediúnicas, achados arqueológicos, documentos antigos, a própria Bíblia e apócrifos que confirmam revelações mediúnicas a respeito da colonização extraterrestre anterior ao último dilúvio.
Então, não sei o que eu fiz aqui, que apareceu algo que não devia. Então, o que acontece? A Atlântida está dentro de um contexto, boa noite, senhor, está dentro de um contexto da presença extraterrestre na Terra. Então, o que acontece? Num passado remoto, antes do dilúvio, a presença extraterrestre era tridimensional, era presença fisiológica desses seres aqui, e, naturalmente, existiam poucas raças com colônias fixas na Terra, mas tinham em número relativamente importante. Tinha os Anunnakis, tinha os Capelinos começaram a chegar, e os Atlantes, de um modo geral. Então, vamos lá ver o que... Cada uma das raças que vieram à Terra, leve em conta que nós estamos falando de um passado muito remoto, em que a presença extraterrestre era predominante em relação à humanidade, que eram pessoas muito simples, praticamente escravos desses seres muito superiores em inteligência e tecnologia, a ponto de escravizá-los. Então, nós estamos falando de um passado remoto. Na atualidade, a coisa é muito diferente, porque nós temos, segundo todas as fontes ufológicas, mais de 40 raças extraterrestres circundando a Terra, participando de alguma forma da evolução terrestre, dos eventos que a humanidade criou e, naturalmente, intervindo em alguns casos por força da tecnologia que eles têm. Mas como nós estamos falando de um passado muito remoto, nós temos que fazer uma analogia, né, com o que acontece hoje, com o que aconteceu antes. O que aconteceu no passado? Os extraterrestres que ocuparam a Terra fizeram isso do mesmo modo que os europeus que colonizaram as Américas. De que modo? Os capelinos, cuja fonte de conhecimento é do Espiritismo, do Chico, do comandante Armon e de tantos outros autores espíritas e espiritualistas, dão como certa, como concreta, como real a presença de seres da capela, que é dirigida por Jesus, e que vieram para a Terra com os mesmos objetivos, por exemplo, que os ingleses e escoceses que fugiram das perseguições católicas na Europa e foram para a América do Norte. Ou seja, eles foram lá definitivamente para ficar e criaram os Estados Unidos da América, que é um país independente e soberano. Então, essa foi uma forma de colonização da Terra, no caso, feita pelos capelinos. Outros seres de fora, como os Anunnakis, vieram para a Terra do mesmo modo que os portugueses e espanhóis vieram para a América Central e do Sul, ou seja, com a intenção de explorar as riquezas e levar essas riquezas para o seu mundo de origem, no caso, Nibiru. Né? E esses seres deixaram aqui vestígios como pirâmides, totens, cidades megalíticas e com pedras aí com peso de toneladas, impossível para o homem rudimentar da Idade da Pedra movimentar. Então, você tem, de forma concreta, a forma de explicar essas civilizações na Terra, porque as revelações espirituais falaram a respeito deles e a sua história também está registrada de maneira concreta nos monumentos, nas pirâmides, nas casas, no modo de vida desses seres de fora, com a tecnologia que eles têm. Então, nós estamos percebendo que a colonização
da Terra por extraterrestre não é igual para todos. Cada civilização que vem para cá vem com um objetivo particular, um objetivo restrito, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua vontade de fazer o que fizeram com a Terra. E não são iguais. Uns vieram com boas intenções e outros não, evidentemente. Então, vamos tentar contextualizar isso. Nesse contexto anterior ao dilúvio, em que nós temos concretamente comprovados, mediunicamente e por evidências, a presença dos Anunnakis e dos Capelinos, nós vamos encontrar também a Atlântida como uma referência antes do dilúvio, né? Aí o que acontece? As referências que existem sobre a Atlântida, perdão, a primeira delas foi feita por Platão. Platão, nos seus diálogos, informou que ele recebeu do administrador Solon da Grécia a informação que ele, Solon, obteve no Egito de que havia uma civilização para além do Estreito de Gibraltar, 70 quilômetros além, que havia uma civilização lá cujo nome foi chamado de Atlântida. O historiador Heródoto também falou sobre Atlântida. Agora, pesquisadores modernos, J.J. Benítez, por exemplo, aparentemente, segundo ele fala, eu conheci o Benítez pessoalmente, tive a oportunidade de assistir uma palestra dele aqui em São Paulo a respeito disso, e fui perguntar a ele qual é a fonte de informação dele com relação à Atlântida, e ele veladamente pediu para não falar para ninguém, mas ele, como católico, tinha acesso à Biblioteca do Vaticano, e de lá, então, ele colheu algumas informações que ele colocou nos livros dele. Está cheio de livro do Benítez falando de outras civilizações, inclusive da Atlântida. E, por outro lado, tem o comandante Armon. O comandante Armon foi o organizador das escolas espíritas no âmbito da Federação Espírita do Estado de São Paulo, cujo modelo serviu para todos os centros espíritas do Estado de São Paulo copiarem a forma de transmitir o conhecimento espírita através de uma escola, né? Então, o comandante Armon é uma figura especial. Eu fui aluno dele, conheci o Armon pessoalmente, final da década de 60, era muito jovem, mas eu adorava as aulas dele, porque o comandante Armon era muito aberto. Muita coisa a respeito de extraterrestre, de cosmogonia, de criação do mundo, dos Anunnakis, etc., já havia sido falado pelo Armon nas escolas espíritas. Infelizmente, mais recentemente, o movimento espírita tornou esses assuntos apócrifos e ninguém estuda, ninguém comenta, ninguém fala. Mas o espiritismo já foi muito rico dessas informações. E agora elas estão vindo por fora, por outro mecanismo, que são essas lives que outras pessoas, cientistas, estudiosos, pesquisadores, estão trazendo essas informações de volta. Mas elas não são novas. O Armon falava com muita frequência sobre isso. E ele dizia, o Armon, que ele tinha obtido as informações a respeito de Anunnakis, de Capelinos e, sobretudo, da Atlântida, na Índia. Ele viveu 3 anos na Índia antes de vir para São Paulo criar as escolas espíritas. Então, ele trouxe muito material para dentro do espiritismo. Por exemplo, o estudo dos chakras, estudo da mediunidade profunda, os trabalhos de passes, tudo, nada disso existia. Isso foi introduzido, na realidade, em São Paulo, na Federação, pelo comandante Armon. Então, uma pessoa altamente respeitável, né? Bom, todos eles são unânimes em dar a localização da Atlântida em algum ou alguns lugares do Oceano Atlântico. Então, essa também é uma informação
de certa forma, consistente, porque tem concordância de praticamente todos os autores quanto a essa localização. Bom, segundo Platão, a Atlântida ficava a 70 quilômetros do Estreito de Gibraltar, dentro do Oceano Atlântico. A descrição, que ninguém está inventando nada aqui, esse trabalho que nós fizemos é pura pesquisa. Não tem nem informação mediúnica no meio, é apenas pesquisa. Quem for pesquisar vai encontrar essas mesmas informações. Então, para Platão, a Atlântida era uma cidade circular, gigantesca, coberta por uma cúpula de ouro, supostamente situada numa ilha submersa pelo último dilúvio. Enquanto ela era a ilha, estava visível. Depois do dilúvio, ela submergiu. Como o Platão é pós-dilúvio, ele contou essa história da submersão da Atlântida pelo dilúvio. Na visão do Platão, os Atlantes são seres altos, translúcidos, com corpos sutis, muito leves, parecidos com os humanos, mas com uma genética provavelmente muito diferente da nossa, apenas a aparência morfológica. São altamente sofisticados em tecnologia e muito poderosos. Naturalmente, a gente vai tentar entender isso, o porquê disso. O Benítez, o que ele falava da Atlântida? Segundo ele, esses informes tirados da Biblioteca do Vaticano. São seres extraterrestres anfíbios, quer dizer, eles vivem na água, residentes em enormes bases ou naves extraterrestres nas profundezas do Oceano Atlântico, quer dizer, essas naves estão submersas, em regiões com alta incidência eletromagnética, como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. Hoje, os cientistas já estão anunciando que ocorre o mesmo fenômeno na região da Antártica. Então, provavelmente lá tem naves com essa manifestação eletromagnética e, possivelmente, se for o caso, talvez sejam naves atlantes. Mas isso é uma possibilidade ou é uma sugestão. Quanto ao corpo físico dos Atlantes, segundo Benítez, eles são seres que vivem no mesmo corpo por séculos, talvez até milênios, sem desencarnar e sem se miscigenarem com as raças terrestres. Tem um erro aqui, me perdoe. Sem precisar de criar descendência com os humanos. Então, eles não se miscigenaram com os humanos. São seres, como nós vamos ver, anfíbios. Atlântida do Armon. Isso eu aprendi em aula com ele, né? E nos livros dele também tem esse material. Os Atlantes são seres extraterrestres muito avançados que vieram à Terra para gerenciar o meio ambiente marinho, né? Que faltou a palavra marinho aqui, e pacificar conflitos entre os extraterrestres que atuavam na Terra. Eles entraram em conflito com os capelinos rebeldes e os Anunnakis poderosos. Nós estamos falando antes do dilúvio. E para mudar o rumo da civilização e pacificar a Terra, promoveram o último dilúvio, que rompeu os promontórios entre a Espanha e o Marrocos, criando as colunas de Hércules. Na mitologia diz que Hércules era um Atlante que separou os dois promontórios, né? Criando o Estreito de Gibraltar, permitindo que as águas do Oceano Atlântico invadissem a Terra-média, que submergiu, formando o Mar Mediterrâneo. Veja bem, na visão do Armon, está nos livros dele. O Mar Mediterrâneo era terra. A terra ali afundou, submergiu, e as águas do Oceano Atlântico, através do Estreito de Gibraltar, invadiram essa terra média, né? Formando o Mar Mediterrâneo. E ali afundaram
submergiram, naufragaram, morreram Anunnakis e capelinos rebeldes que viviam guerreando entre si. Na visão do Armon, eu não coloquei aqui para não ficar uma coisa taxativa, mas na visão do Armon, os Atlantes têm tecnologia para promover movimentos telúricos no fundo dos oceanos. E, nesse sentido, eles teriam, sim, mexido nas placas tectônicas, como hoje se sabe, resultando no afastamento da separação da África da Europa. E o mar Mediterrâneo ficou entre o continente europeu e a África e o Oriente Médio. Essas terras, antigamente, eram todas unidas por uma terra só. Quando você se reporta, na atualidade, aos romances, a mitologia do Tolkien, você vai ver que essa Terra-média é bem uma mistura de seres de todos os tipos que viviam naquela região. Só falta falar que eles todos morreram e submergiram através de um dilúvio. Mas essa era a Atlântida do Armon. E isso a gente já sabia desde os tempos da década de 60 e 70. Depois esse assunto foi tido como ficção e abolido do meio espírita, mas foi muito estudado. Conclusão. Vejam só, eu estou sendo extremamente sintético e simples. Colocar as coisas só na superfície, no seu modo mais simples de ver esse assunto, para que a gente possa conduzir a nossa exposição para um resultado. Então, aí depois, as perguntas que porventura fizerem, a gente pode aprofundar. Mas antes de aprofundar, eu gostaria de chegar a essa conclusão, né? Então, o que se supõe é que os extraterrestres, aí nós estamos falando de Anunnakis, estamos falando de capelinos que vieram para cá em corpos físicos, porque haviam capelinos que vieram para cá em corpo astral. Criaram cidades espirituais, tipo lá o Olimpo, mais recentemente a gente sabe que tem o Nosso Lar aqui no Brasil, e tantas colônias que são formadas por seres no ambiente astral. Essas cidades astrais, elas estão no ambiente mitológico, mas para nós espíritas, para os espíritas, de fato, elas são reais devido ao detalhamento com que o Chico comentou e provocou esse assunto e trouxe tantas informações conclusivas a respeito. Mas os seres que vieram de fora para a Terra em corpos físicos, eles apresentavam uma característica morfológica padronizada. Eles não são seres evolutivos. Eles vivem do mesmo modo como robôs durante séculos, milênios, porque eles não conseguem evoluir. Eles conseguem só dominar e fazer com que os outros trabalhem para eles. Eles querem o poder para que os outros sirvam a eles, mas eles mesmos não evoluem. Então, essa é uma característica das raças extraterrestres, sobretudo estas que nós estamos comentando aqui. Hoje, provavelmente, já existem raças extraterrestres mais flexíveis. Mas, na época em que a Terra começou a colonizada, os seres que vieram para cá eram seres altamente inteligentes, mas não evoluíam. Por isso é que se supõe que o Homo sapiens se tornou uma referência para o universo inteiro, porque o Homo sapiens pode evoluir e perceber a vida espiritual através da mediunidade. Então, aqui vale a pena a gente falar um pouco a respeito do Homo sapiens. O que aconteceu com os seres primitivos da Terra? Eles sofreram demais.
Eles foram escravizados, torturados, manipulados, todo tipo de autoritarismo, de poder foi utilizado em cima do Homo sapiens. E, em razão disso, houve um sofrimento enorme da humanidade. A humanidade talvez seja a raça mais sofrida do universo. Só que tem um detalhe: o sofrimento acabou mexendo tanto com o DNA humano, a vibração de sofrimento, como ela é interior, ela acabou modificando o DNA humano e esse DNA se rompeu, ele se abriu e brotou, a partir do próprio DNA humano, a mediunidade. E a mediunidade permite ao Homo sapiens perceber o que acontece no mundo astral, no mundo espiritual, coisa que quem está na terceira dimensão, encarnado, como são os extraterrestres, eles não percebem. O homem terrestre passou a perceber a vida espiritual e, em decorrência disso, desenvolveu a mediunidade e, através da mediunidade, aprendeu a evoluir, né? Então, aqui nós estamos... É isso que nós acabamos de falar, né? O sofrimento causado por longos milênios de dominação e conflitos entre extraterrestres e humanos acabou por modificar o DNA do Homo sapiens, gerando um tipo de vibração alterada que permite a percepção de outras realidades da vida, motivando a evolução genética e espiritual. Ao que tudo indica, o Homo sapiens é um ser diferente de todas as raças extraterrestres, porque ele é um ser multicapacitado. O que significa isso? O ser humano acabou aprendendo na sua própria constituição genética, assimilando na sua constituição genética, os talentos, as condições, as vibrações, o modus vivendi de todos os seres extraterrestres que influenciaram a vida na Terra. Então ele se tornou flexível, porque uma hora tinha que obedecer Anunnaki, outra hora tinha que obedecer Capelino, outra hora tinha que obedecer outra raça que foi surgindo, e nessa situação ele foi aprendendo, desenvolvendo, digamos assim, faculdades que os seres de fora não têm, faculdades inéditas, que lhe dão flexibilidade, marcando talvez, depois do dilúvio, quando essas raças poderosas foram aniquiladas, o que surgiu no homem foi o livre-arbítrio, porque ele tinha tanto recurso, tantas faculdades disponíveis para utilizar, que ele já não seguia nenhuma raça nem outra, ele agia por si mesmo de acordo com a experiência anterior que ele tinha tido. Então, aqui nós estamos vendo que o Homo sapiens acabou sendo um ser privilegiado no aprendizado devido a esse período terrível de escravidão e sofrimento que ele passou na mão dos extraterrestres antediluvianos, né? Nós estamos falando de um processo evolutivo, né? Então, o que nós temos na atualidade? Muitos extraterrestres poderosos que promoveram enxertia genética no Homo sapiens e dominaram o homem primitivo e desencarnaram nos movimentos telúricos e dilúvios, permaneceram na Terra. Os seus egos espirituais, ambiciosos, permaneceram no ambiente astral da Terra até nossos dias. Eles estão aí ainda, não foram embora. Sequiosos de dominação. Então, quando a gente vê na atualidade esses homens que não se sabe como eles chegam ao poder, esses homens poderosos que atualmente governam a política e a economia do mundo, no fundo, são apenas seres extraterrestres remanescentes do dilúvio que ficaram no plano astral e depois reencarnaram como Homo sapiens, pretendendo recuperar o seu poder absoluto. Eles são seres muito mais inteligentes que o homem comum. Eles veem coisas que, entre aspas, nós, homens comuns, não vemos, né? Mas eles sabem como chegar ao poder.
Só que a presença extraterrestre nesses seres dominantes é perceptível não só pelos atlantes, mas por humanos mais observadores ou médiums, né? Então, de certo modo, o objetivo que a gente construiu essa narrativa foi no sentido de mostrar que as raças extraterrestres que atuaram sobre a Terra não estão autorizadas a viver tridimensionalmente no nosso planeta. Qualquer extraterrestre que venha de fora hoje, para poder fazer a sua presença física aparecer, ele precisa encarnar num Homo sapiens. Ele precisa escolher um pai, uma mãe, gerar um feto e nascer nesse corpo gerado. Não dá para eles virem aqui na forma como eles vivem no seu planeta de origem. Por quê? Porque as condições de temperatura, clima, oxigênio, são diferentes lá. Se eles chegam aqui como seres na forma original deles, eles não sobrevivem. Mas, no passado, as raças que vieram porque encontraram aqui as mesmas condições dos seus planetas de origem. Ou então ficaram no plano espiritual, estagiaram no plano astral durante séculos, talvez, para depois o seu corpo astral se estabilizar numa forma que pudesse encarnar como um ser Homo sapiens. E essa didática vem até nossos dias. Quem quer que venha de fora e queira se manifestar aqui, precisa encarnar. Ou eles vêm através das suas naves, vêm com equipamento de manifestação, dão um recado, aparecem, fazem suas elucubrações e vão embora. Mas para ficar aqui, eles precisam estar na mesma condição de pressão e temperatura da Terra. E aí tem que ser encarnado no Homo sapiens. Então, essa é uma maneira de explicar por que os extraterrestres não aparecem para a gente. A gente só consegue ver as naves deles, ou então, quando é abduzido, é levado para dentro da nave, porque aí eles estabelecem as condições para a gente se situar dentro da nave. Quem já foi abduzido sabe disso. Aí eles devolvem para a Terra e restabelecem a condição da gente. Agora, o que está sendo divulgado na atualidade é que os extraterrestres vão se manifestar fisicamente. Como isso vai ser feito, ainda é um mistério. É fácil falar. Agora, isso se materializar, vai ser necessário, ou a humanidade evolui para um estágio mais elevado e, naturalmente, muda a atmosfera terrestre para receber esses seres, ou eles têm que se reduzir, de alguma forma, se adaptar ao nosso modus vivendi, às condições da Terra. Então, quando a gente vê aí os médiuns falando, a partir de não sei quando eles vão se manifestar, balela. A coisa não é fácil assim. Tem que ter todo um acordo, toda uma estratégia, toda uma tática para a manifestação deles. E é isso que a gente precisa perceber. Nós não estamos mais nas condições antediluvianas. Nós estamos numa condição que foi estabelecida para que só o Homo sapiens vivesse na Terra. A espiritualidade que modificou a configuração da Terra estabeleceu padrões para que somente o Homo sapiens pudesse viver aqui. Então, quando alguém vê extraterrestre, ele está vendo o corpo astral do extraterrestre, não o corpo físico dele. Então, a gente tem que ter um pouco mais de esclarecimento e conhecimento das coisas para poder se situar dentro dessas realidades que estão nos envolvendo.
Vejam bem, se um ser extraterrestre manifesta aqui nas mesmas condições do planeta deles, eles são evidentemente muito mais poderosos que nós. Ou eles têm que estar dentro das suas naves e usar a tecnologia a partir da nave, ou eles enviam para a Terra, o que é muito frequente, os seus robôs biológicos. Esses, sim, como os Greys, por exemplo, eles são robôs biológicos criados por raças extraterrestres superiores, talvez seres muito mais belos, bonitos, com configuração morfológica parecida com a nossa, mas eles criam esses robozinhos biológicos sem espírito dentro para fazer pesquisa de campo para eles. Você vê que esses Greys, quando são pegos, eles não têm raciocínio lógico, não têm, eles são robozinhos. Então tem coisas aí nessa questão extraterrestre que ainda precisa ser explicada. Agora, voltando aos Atlantes, talvez eles sejam, dentre todas as raças que envolvem a Terra, os únicos que se mantêm desde o período antediluviano até hoje nas mesmas condições, porque eles se adaptaram ao fundo dos oceanos. A vida deles é anfíbia. Então, de todas as raças extraterrestres antediluvianas, os mais provavelmente, ou seja, mais possivelmente em condições de estarem nas mesmas condições em que eles vieram para a Terra, atuando na humanidade, são os Atlantes. Por isso que a gente está enfatizando a existência dos Atlantes. Enquanto os outros seres extraterrestres fisiológicos desencarnaram para que seus corpos astrais pudessem encarnar no Homo sapiens, os Atlantes não precisam passar por essa transição entre o plano astral e o corpo físico. Eles vivem no mesmo corpo com o qual eles vieram para a Terra. Então, esse é o grande diferencial do Atlante para os outros extraterrestres. Então, é nesse sentido que a gente podia parar por aqui para ver se tem algo que a gente possa aprofundar com relação a isso. Pois é, gente, é um tema palpitante. E estar com Narras é mais palpitante ainda, entendeu? O programa passou um período fora do ar, né, por algumas razões pessoais, mas estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. Queria mandar um abraço aos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Vamos botar aqui o nome deles para que a gente possa passar e depois para outras pessoas. Ioiô Jatobá, forte abraço, Ioiô. Leão Paz, você conhece a Leão Paz? Adoro ela. Gente boa. Carioca. Matilde Pedroso. A Matilde, eu sou fã dela, é uma trabalhadora incrível. Heloísa Cunha. Heloísa é minha mãe, minha irmã, minha amiga. Eu adoro a Elo, o marido dela, o Ezio, são amigos de mais de 30 anos. Inesquecíveis, inseparáveis na minha ótica. Edivaldo Andrade. Pajussara Marroquim, minha amiga Pajussara Marroquim. Sueli Silva, nossa amiga Sueli Silva. Heloísa Pala. Meu amigo Lourenço Leirias. Forte abraço, Lourenço. Grupo Espírita Amor e Caridade. Ney Santana. Nosso querido amigo, filho da nossa querida Neuzinha, Vitor João Alves. Forte abraço, Vitor. Vamos ver mais. Tem gente aqui? Não tem. Tem algumas perguntas agora que a gente vai começar a ler, mas antes eu queria citar aqui o nome de algumas cidades que estão nos acompanhando. O André Matos, lá do Grupo Espírita Amor e Caridade. Forte abraço, André. Vamos esperar chegar lá no... Tanta cidade hoje, viu, Narras, acompanhando a gente.
tá? Vamos aguardar chegar lá. Eu quero começar do comecinho, para depois não ter que começar tudo de novo. Essas pessoas estão nos acompanhando através do aplicativo da rádio. Transforme o seu celular em um radinho de pilha, tá? Essas pessoas estão nos escutando através do celular. Que coisa interessante. A tecnologia cada vez mais surpreendendo a gente. E não chega o final das cidades para eu começar ali, Narras, porque tem tanta pergunta aqui para gente, tá? E o Ioiô já mandou aí bem umas 30 já. Fantástico. Pois é. Vamos estar chegando ao final agora para a gente começar a ler. E baixa o seu aplicativo também, participa com a gente, tá? E compartilha com todos os amigos. Maria Cristina Prata também entrou agora para participar com a gente aqui através da nossa rede social. Vamos lá, não chega ao final, vai chegar. Redenção, Teresópolis, São Garanhuns. Agora a gente vai pegar do início para falar todas as cidades, para os nossos amigos escutarem que estão nos acompanhando lá pelo aplicativo. Vamos lá. Cidades acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita. São Lourenço da Mata, Baltimore, Campo Belo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Campo Belo, Teodoro Sampaio, Vila Velha, Araripina, Maceió, São Paulo, Moscou, Santos Dumont, João Molevade, São Bernardo do Campo, Luanda, Carandaí, Itararé, Itu, Teodoro Sampaio, Olinda, Passo de Torres, Orlândia, Fortaleza, Valentim Gentil, Campinas, Caçapava, Rio de Janeiro, Várzea Paulista, Pirassununga, Moscou, São Gonçalo do Sapucaí, Botucatu, João Pessoa, Salvador, Campo Grande, Uberlândia, Marabá, Caruaru, Maceió, Maragogipe, Manuel Vitorino, Fortaleza, Mendes, Santa Clara, Milan, Mantena, Balneário Pissarras, Falkenstein, esse outro eu já não sei falar bem em inglês, Garanhuns, Guaracatuba, Penedo, Arapiraca, Marechal Deodoro, Colombo, Goiânia, Volta Redonda, Cajuru, Santa Clara, Colombo, Guarapari, Redenção, Teresópolis, Garanhuns, num total de ouvintes escutando pela Rádio Brasil Espírita, 320 pessoas. A nossa gratidão a vocês que estão nos acompanhando através do som da rádio. Vamos lá, a primeira pergunta aqui para o nosso querido professor Alfredo Narras. Pergunta da Ioiô. Vamos lá. Professor, recentemente os pesquisadores do Marrocos, a Indonésia, da Bolívia ao Mar Báltico, do Mar Báltico ao deserto do Saara, afirmam que os relatos de Platão são verdadeiros. É com você. Eu estou de pleno acordo. Eu acho que Platão foi filósofo, né, com uma credibilidade absurda, conquistou, digamos assim, toda a juventude da Grécia devido ao conteúdo das suas palestras, dos seus ensinos. Quando ele criou a escola dele, ele conquistou toda a juventude ateniense. E tanto é a ciumeira dos poderosos, quem sabe aí talvez algum extraterrestre encarnado por trás, acabou condenando ele à morte, né? Mas é um autor de credibilidade. É curioso isso, né? A gente vê tantos médiuns críveis, né? Tantos autores críveis que são destruídos pela opinião pública dos seus adversários, justamente por não compreenderem a sua mensagem, por não aceitarem, por não pararem para pensar, pelo menos para perguntar se aquilo que está sendo dito tem sentido, é verdadeiro ou não. As pessoas recusam um tema que não podem discutir
não têm capacidade de compreender, não têm interesse em assimilar, e por não conseguir assimilar, fazem o quê? Destrói, mandam matar o informante, né? O mensageiro, o médium. Mas a mensagem não se perde porque o mensageiro morre, ela fica no ar. Aqueles que acreditam nela vão repassando, e o que vale é a verdade que fica, não a figura do mensageiro. A gente está aqui de passagem. A gente não pode ter interesse nenhum em usar conhecimento para dominar quem quer que seja, para manipular quem quer que seja. A gente divulga o conhecimento porque ele não é nosso, ele não é propriedade privada de ninguém. Conhecimento é algo que está no substrato da atmosfera, nos registros acásicos, e que alguém tem que buscar e trazer para nós todos conhecermos e sabermos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Esse é o sentido de divulgar as ideias. Não é para dominar ninguém, para ser melhor que ninguém, não é para por pura vaidade, para receber elogios, para se manifestar como alguém acima da opinião geral. Não é isso. As pessoas confundem o mensageiro que está trazendo algo que não é dele com o autor dessas verdades, que nem sempre é uma pessoa só, é uma coletividade que formou esse conhecimento. Então ele não pertence a ninguém, ninguém é autor da vida. A vida é um conjunto de realizações, experiências, vivências acumuladas que ficam registradas, né, no astral, e os médios captam e reproduzem. É só isso, é um mensageiro. O Chico fez sempre questão de manifestar isso, e eu gosto de seguir os conselhos dele. A gente não é um cisco, a gente não é nada, é um papagaio de circo que repete o que o dono do papagaio está mandando falar. É só isso. Temos aqui também, Darras, aqui, uma pergunta do Ney Santana. Lá em Capela, a vida era física ou somente espiritual, professor Narras? Ambas. Até onde eu aprendi, cada planeta habitado por seres tridimensionais tem o seu plano espiritual próprio envolvendo, que é o mecanismo da reencarnação, passa por esse processo de reciclagem. Você desencarna, vai para o plano espiritual, dali você encarna de novo. E até onde a gente sabe, tem planetas de vidas longas e planetas de vidas curtas. A Capela, onde Jesus comanda toda essa região da galáxia, Jesus é o espírito superior que a gente chama, né? Ali, os corpos têm vida mais longas do que aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que não tenha plano espiritual, porque aqueles que vão para outros planetas, como, por exemplo, os seres que foram exilados da Capela para vir para a Terra, eles foram desencarnando, formando fila, formando conjuntos e trazidos para cá em espírito, passaram a viver em cidades espirituais em torno da Terra e dali eles começaram a encarnar, né? A gente encontra essa resposta no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Então é assim que... Agora, isso não implica em que não venham também em corpos físicos, que eles têm lá. Mas aí é um processo de adaptação difícil de ser feito ou de ser compreendido pela gente. Aí é uma tecnologia que só eles têm, né? Nós estamos adquirindo isso, porque nós vamos agora criar colônias em Marte, e o homem terrestre vai enfrentar uma atmosfera completamente diferente daquela que existe na Terra. E vai ter que se adaptar a ela. Vai viver em bolhas lá durante muito tempo, talvez, até criar lá uma atmosfera semelhante à da Terra. É um processo inverso. Em vez de se adaptar às condições de Marte, eles vão criar as condições da Terra em Marte.
É um processo extremamente caro e complicado. Mas, enfim, é o que está sendo feito. Né? Nosso dinheiro está indo embora para Marte. Narras, eu vou passar para você aqui uma pergunta da Yoyo, que eu não estou enxergando direito. Deve ser já os meus óculos, que já não estão mais do mesmo jeito. Eu vou passar aqui para você, dá uma olhada para mim. Então, as narrativas, e aqui eu vou falar de outros autores, eu não sei a verdade, mas, por exemplo, o comandante Armon achava que eles eram seres tão avançados, as naves que eles têm mecanismos eletromagnéticos extremamente poderosos de provocar fenômenos sísmicos, abalos sísmicos, provocar movimento nas ondas oceânicas, eles têm tecnologia para isso. Haja vista, por exemplo, na ótica do Benítez, o que acontecia ainda no Triângulo das Bermudas, que afundava navio, sumia avião, sumia gente. Essa confusão toda é produto dessas gigantescas naves extraterrestres atlantes que conseguem produzir fenômenos, né, de ordem transcendental inexplicáveis, mas são fenômenos eletromagnéticos e tecnológicos. Essas narrativas, como é que a gente vai comprovar? Ou a gente entende, compreende o assunto de fora como uma possibilidade e fica aguardando comprovação científica. Não tem muito o que fazer. Um dia qualquer, as nossas inteligências, os nossos NASAs da vida, esses seres, esses institutos tecnológicos altamente avançados, se já não detetaram, vão detetar essas naves e o que elas produzem. Talvez eles já saibam, mas fica oculto para o conjunto da humanidade. E talvez ainda esteja por descobrir, ou talvez nem seja verdade. Mas a gente tem que olhar isso de fora, compreender, encarar como uma possibilidade e ver se isso for verdade, qual o significado disso para a vida da gente. É assim que eu consigo analisar essas questões. Eu não tomo nada como verdade mais. Já foi o tempo que eu afirmava taxativamente, o Emmanuel mandava falar isso, o André Luiz fala isso, tudo isso digamos, é flexível, é transitório, vai mudando de acordo com a evolução da humanidade. Não podemos ser taxativos em nada. Não existe verdade absoluta, ela muda. E mesmo que fosse, por exemplo, naves atlantes gigantescas, submersas, quem garante que elas ainda estão lá e já não saíram, não se deslocaram para outros locais? Então, tem toda uma perspectiva em análise que a gente tem que levar em consideração, né? Agora, os Estados Unidos, que adoram estatística, é o país que mais tem estatística no mundo, são os Estados Unidos. Eles catalogam 3 milhões de avistamentos de naves ao redor dos Estados Unidos por ano, em média, 3 milhões de avistamentos. Desses 3 milhões de avistamentos, 40% são nos oceanos. Gente na praia vendo nave no mar. Aí é estatística, isso é concreto, é fato, né? Então, diante disso, qual a explicação que a gente encontra se a gente não, pelo menos, aceitar como possível, como uma possibilidade, essas histórias que a gente está estudando, analisando, comentando aqui? Porque elas explicariam esses fatos, esses avistamentos, né? E explicaria também por que eles não chegam, baixam na praia e conversam com as pessoas diretamente. Eles levam para dentro das naves para conversar lá dentro, nas condições deles.
correto? Então, essa é um ponto de vista pessoal. Pode ser que existam outras possibilidades aí que eu não estudei, não achei ainda. Pois é, a gente continua aqui no programa Espiritismo Sem Máscaras, no horário que já está bem avançado, mas ainda tem perguntas aqui para o professor Narres. E vamos passar para vocês aqui o seguinte. Lá na Play Store, para quem tem o sistema Android, lá tem um aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Pois é. É totalmente de graça. Você pode acessar, você que ainda não tem o aplicativo, você acessa e baixa o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Você que está lá no sistema iOS, a mesma coisa. Você vai, baixa o aplicativo totalmente de graça e acompanha a nossa programação 24 horas no ar. Diversos programas. Todo dia, diversos programas da rádio. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Narras, eu vou colocar mais outra pergunta aqui. Vou pedir a você, para você ler para mim, porque, como eu te falei, meus óculos estão de um jeito aqui que eu não estou conseguindo enxergar direito. E a pergunta é do Vitor João Alves. Ô, Vitor. Eu acredito na possibilidade. Não tem como provar. Não sei se todos os amigos estão lendo essa pergunta, né, a respeito do Tolkien. As mitologias de Tolkien contam histórias de seres completamente diferentes uns dos outros que conviveram no mesmo ambiente, digamos assim. Essa possibilidade de convivência de seres tão diferentes, ela é antediluviana. Então, é nesse sentido que a gente pode entender a mitologia de Tolkien como verdadeira, relatando um passado remoto da humanidade e, de acordo com o Armon, o Benítez, essa história se passou dentro daquele contexto do mar Mediterrâneo, enquanto ali era um território terrestre, que afundou. Mas isso é para reflexão. Para os amigos analisar e ver se serve. Se não serve, descarta, é ficção, é assunto desprezível. Mas eu considero tudo. Se for útil para a gente entender essas questões dessa forma, sem isso abalar o emocional da gente, sem que isso afete a nossa maneira de ver o mundo, no sentido de ver as coisas por um prisma bom, eu topo aceitar. Aquilo que é bom, eu aceito, ainda que não seja verdade, ainda comprovada. Mas se é útil para a minha compreensão da vida, por que não encarar como uma possibilidade real, concreta? É assim que eu leio os livros, é assim que eu vejo as coisas. Porque o Chico dizia isso, né? A maioria dos autores de ficção, no fundo, são médiuns, captando conhecimento de vivências já realizadas. Né? Você pega esses médiuns nossos, brasileiros, que contam histórias do umbral, das trevas, isso se não for verdadeiramente uma verdade absoluta, no mínimo, é algo parecido que realmente aconteceu. Né? Robson Pinheiro, tantos outros médiuns aí. Eu não desprezo ninguém, eu não acredito em ninguém, mas não desprezo ninguém. O Chico dizia muito isso, né? Eu tenho até falado para alguns amigos uma mensagem que eu, sentado na mesa com o Chico, ele recebeu uma mensagem da Meimei falando sobre o amor, que eu não consigo esquecer. Porque a Meimei dizia o seguinte, através do Chico: a gente não pode amar demais a ponto de que o amor se transforme em posse, em propriedade.
mas também não pode amar de menos, pouco, a ponto de se tornar desprezo. Uhum. Há um ponto de equilíbrio na forma de amar em que você encara a mentira como uma possibilidade, porque faz bem para a pessoa que está mentindo, mas não a despreza por estar mentindo. Você coloca o amor acima da verdade e da mentira, você coloca o amor acima do ódio, você coloca o amor acima das circunstâncias, você coloca o amor acima dos interesses. Para isso, você tem que encarar tudo que é informado como possibilidade, não como verdade, mas como uma possibilidade, que talvez seja verdade para quem está falando, embora pareça mentira para a gente. É complexo, mas é delicioso ver a vida assim. Né? Então, o Dante, né? Nosso amigo está falando, né? O Dante era um médium extraordinário que visitou planos dimensionais diferentes e narrou o que ele viu nas dimensões em que ele viveu, né? O Vitor. Obrigado pela dica. Muito bom. Então, é assim que a gente vive melhor, digamos assim. Agora, ficar contestando o outro, não acredito no que você fala, você é mentiroso, você é falso, você é hipócrita, você não sei o quê. O que a gente ganha com isso? Destruir um possível amigo porque não concorda com as ideias dele ou porque não aceita as mentiras dele? É verdade, Nácio. Né? É. Relativiza. Deixa passar, passa. O que vale é o ser que está ali e analisar a vibração que ele está emitindo. Às vezes ele está acreditando na mentira dele como uma verdade. Então, não custa aceitar a ideia, embora isso não sirva para a gente. Mas para ele pode ser útil. Nós temos aqui mais uma pergunta da Ioiô Jatobá. Vamos colocar aqui, então, Narras aqui, dá uma olhada na pergunta. Aonde que você encontrou isso, Ioiô, que eu nunca ouvi falar? Vamos deixar ela responder aí, né? Oi, Ioiô, me explica isso aí. 3 anéis de água e 2 de terra. A mesma estrutura Atlantis. Não sei dizer. Nunca li nada sobre isso, nunca pesquisei. Eu gostaria até de saber, mas não sei. Por enquanto que a Ioiô responde lá para a gente, Narras, tem uma pergunta aqui da produção. Na sua opinião, qual das teorias sobre a Atlântida perdida é a mais aceitável? Se vocês, de algum modo, perceberam a narrativa que eu construí aí, eu procurei colocar tudo que converge para a mesma verdade assim, desse assunto. A narrativa de Platão tem pontos concordantes com a narrativa do Benítez, as quais têm concordância também com as narrativas do Armon. 3 autores diferentes, falando coisas similares, coisas muito parecidas e algumas delas muito prováveis. Eu aprendi na doutrina espírita que a verdade está mais próxima de ser verdadeira quando ela tem concordância entre vários autores, e não quando ela é dita por uma pessoa só. Então, eu aceito pessoalmente, mas é eu, a realidade atlântica em função da concordância que eu encontrei em 3 autores com os quais eu convivi e conheço. Desculpa, tirando Platão, obviamente, a menos que ele esteja reencarnado entre nós aqui, aí eu não posso falar. A Ioiô aqui já respondeu aqui, Narras. Vamos ver o que ela botou aqui. No olho do Saara.
Então, há quem diga que o Saara já foi mar, né? E talvez ali tenha havido um esvaziamento de água que escorreu para o Mediterrâneo e ali secou. Então, as estruturas. Aí, olha, eu não queria mergulhar nesse assunto assim, embora eu conheça. As estruturas que estão embaixo da areia do Saara, muita gente diz que foi dos Atlantes. Elas estão cobertas de areia. Mas por quê? Porque ali já foi mar. E quando ali foi mar, essas estruturas estavam submersas, por ser característica deles. Mas são, eu não vou dizer uma palavra chola, mas elucubrações de pesquisadores, né? É verdade isso, né? O olho do Saara. 48 mil metros tem a forma redonda, típica dos Atlantes. Quem pode dizer que não? Então, eu aceito. Uma ideia dessas eu aceito. Eu li sobre isso aí, mas não me aprofundei. É uma coisa recente, né? A fotografia que saiu tirada pelo satélite dessa estrutura tirada de uma distância muito grande, que dentro do deserto parece um olho redondo. Isso eu vi isso aí, mas não fui atrás. Sinceramente, nem me passou pela cabeça essa ligação, essa conotação, mas é plenamente aceitável, digamos assim, desse ponto de vista, porque as estruturas circulares são diferentes das piramidais. As piramidais têm a ver com Anunnakis, as circulares com os Atlantes. Aí já entra uma possibilidade que eu gosto de estudar. Pois é, nós já estamos num horário bem avançado aqui, já falar com o Narras, a gente perde a hora. Eu não sei quem foi uma vez que disse que seria bom que o programa terminasse só às 2 horas da madrugada. Tu tá lembrado, Narras? Não dá. A Covid tirou muito assunto da gente, viu? Então, vamos aqui formular mais uma pergunta para o professor Narras. Vamos ver se tem mais alguma nas redes sociais aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá. Foi a Leão que disse que era para terminar 2 horas da madrugada. Eu também. Tá difícil, viu, Narras? Eu durmo, né? Vocês vão falar, vão ouvir um espírito falando aqui, porque meu corpo dorme, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem outra aqui da produção. A cidade de Troia foi descoberta em 1868. Antes, todo mundo achava que Troia era uma ficção de Homero, que viveu 500 anos antes de Platão. Qual o motivo, então, dos pesquisadores modernos rejeitarem a verdade dita por Platão com relação à Atlântida? Esse processo de rejeição é que é complicado. Muita gente costuma encarar assim, quem está trazendo a informação é tido como uma pessoa vaidosa, arrogante, que quer impor ideias, etc, etc. Mas, na minha ótica, é muito mais arrogante e pior criatura aquele que recusa sem analisar. Aquele que repudia uma ideia sem pensar sobre ela está perdendo oportunidades de aprender. Né? A história de Troia, ela é verdadeira. E ela é de um passado remoto. Eu vou entrar num campo que não é minha área, mas eu vou entrar num campo que é estudado por muita gente como verdade, no campo da mitologia. Os reis de Troia, o Aquiles, outros seres que participaram da guerra de Troia, eram filhos de deuses. O que significa, nesse entendimento moderno, é que os deuses eram extraterrestres. E também, noutra
no outro campo de análise, os deuses eram seres criadores de outra dimensão, que estão numa realidade dimensional diferente da nossa, e que até um certo tempo da nossa história humana, eles participaram das atividades humanas e geraram seres aqui. Então, tem duas formas de ver essa questão dos deuses. Os deuses da mitologia, que são seres de outra dimensão, de outra realidade antimaterial, digamos assim, que atuaram sobre a Terra num tempo distante. Depois, esses portais que se comunicam entre essas duas esferas foram fechados. E a outra forma é encarar que extraterrestres de mundos habitados no entorno do nosso universo físico estiveram aqui e foram tidos como deuses. Então, os agentes da vida de Troia, eles foram tidos como deuses, né? Então, aí é preciso ponderar para que lado a gente pende, né? Que tipo de deuses geraram, por exemplo, Alexandre Magno? Que tipo de deuses geraram essas lideranças extremamente poderosas, extremamente jovens, que dominaram exércitos e conquistaram o mundo e foram tidos como deuses, gerados por deuses? Ou seja, gerados não da forma pai e mãe como nós estamos acostumados a ver. Assim como Jesus também foi gerado de uma forma que a Bíblia conta que não foi pai e mãe, é outra história. Então, esses seres todos gerados de uma maneira diferente foram tidos como filhos de Deus, sejam bons ou maus. Aí é preciso estudar, aí você vai entrar num campo de analisar a peculiaridade de cada povo. Eu havia aprendido num passado mais desse meu tempo de vida, na década de 70, 80, eu encarava Troia, os seres de Troia, como filhos de extraterrestres. Hoje tem novas versões dizendo que são filhos de seres dimensionais. Eu tenho que estudar tudo, não dá para, eu não rejeito nada, apenas procuro assimilar e entro em conflito comigo mesmo. Às vezes eu me afasto dessas notícias e me dou um tempo para digerir essas informações, para ver se o meu espírito as compreende, as aceita ou não. Mas eu não repudio, eu não recuso nada, não combato nada, não. Para mim, tudo é possível. E eu me considero buscador de verdades. Como não tem uma verdade absoluta, são verdades. Tem uma verdade assim, outra verdade assada. Qual delas é mais preponderante, digamos assim? Aí a gente tem que analisar tudo e reter o que é bom. O que é bom para nós? O que é bom para a gente aceitar? O que faz bem eu aceitar de forma que eu, nessa vida, possa produzir algo de bom? Os historiadores dizem que é preferível recusar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Eu não penso assim, não. Eu não penso assim, não. Pois é, Narres. Já está deixando com gostinho de quero mais. Estamos chegando no final do programa. Eu quero passar aqui para as pessoas que estão escutando a Rádio Brasil. Agora nós temos 440 pessoas escutando através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, através do celular, bem como também através do site TuneIn, Radiosnet, o aplicativo da rádio e tantos outros aplicativos em áudio. Tá? É o seguinte, aquele que desejar colaborar com a Rádio Brasil Espírita, é bem simples. Fazer um Pix. Hoje é tão simples fazer um Pix. Utilizando o número do nosso celular. Eu vou passar aqui para você. 829-8734-9514. Para você que está nos escutando aí pelo aplicativo da Rádio Brasil. 829-8734-9514.
9514. Ou o número do nosso CNPJ, que é o 39 777 317 1000 contra 74. Vou falar mais uma vez. 39 777 317 1000 contra 74. É muito importante você participar com a gente, colaborar com a Rádio Brasil. Nós temos contador, nós temos site, aplicativos, servidores também a pagar, tanta despesa. E a gente precisa de você, que é o nosso querido ouvinte, que está nos escutando também aí pelo aplicativo, e você que está nos escutando também, assistindo através das redes sociais. Colabore com a RBR, faça parte dessa família que cresce a cada dia. De repente, Narras, me veio aqui a vontade de... Bateu aqui me pedindo, e eu vou pedir, não vou citar quem é, mas pedindo para fazer uma prece pelo nosso planeta. E eu vou Boa ideia. dar aqui a Neuza Amélia, que vai fazer a prece pelo nosso planeta, a pedido de um amigo. Sem som. Neuzinha. Você, para conduzir uma vibração, não tem melhor. Fico muito emocionado, viu? Maravilha. Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Narras. Boa noite, Vitor João. Quanta Neuzinha, saudade. Neuzinha, Oi. seu som está dando retorno. Não, está tudo certinho aqui. Pronto? Você está escutando, Narras, um retorno? Tô, assim. Tá Tá? em um delay de tempo, mas tem. Vem agora. Falou, tá. Tá, Oi. fala aí, Neuzinha. Agora. Oi. Melhorou? Não, Ainda está um delay ainda. Eu acredito que seja a saída do som aí está saindo para o computador, não está saindo do microfone. Só um minuto, então, que eu vou verificar. Você está com o YouTube aberto, alguma coisa aí? Não, nada. Nada. Dê uma olhadinha aí. Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar um palpitinho. Não, está tudo certo. Chegou? Tudo bem. Tudo certinho aqui. Não sei não, mas já está dando, mas vamos lá. Agora saiu o som do microfone. Agora saiu. O som do microfone, está sem som. Tá não. Você está com o som do micro. Vamos aguardar a Nilzinha aqui ajustar. Alô? Oi, agora não. Aumenta o som do microfone nesse botãozinho. Oi. Agora. Alô, pronto. Agora sim. Então vamos lá. Então, meu boa noite novamente a todos, um abraço grande a vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e a todos os ouvintes que estão nos aplicativos da Rádio Brasil Espírita. Para que nós possamos fazer uma vibração pelo planeta, por esta nossa casa, este local que nos recebeu nesta presente encarnação. Eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos neste momento e nos afastarmos de todo e qualquer pensamento diferente
que possa nos distrair nesse momento. Vamos nos lembrar da figura meiga e amiga de Jesus, o nosso irmão maior. Lembremos-nos de Maria, aquela que recebeu a incumbência de recebê-lo aqui, como mãe. Embora sabendo que tudo acontece por um motivo superior, divino, nós vamos interceder por este planeta. Ó Senhor, derrama as suas bênçãos sobre todos nós neste momento. Fazei, Senhor, com que o amor prevaleça em todos os corações. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, a suportarmos todos esses embates que estão ocorrendo. Que possamos retirar dos nossos corações a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, o desamor, a intolerância. E que somente brote em nós a paz e a harmonia. Rogamos, Senhor, que neste momento seus emissários possam conduzir a todos os cantos do nosso planeta a sua luz e a sua paz. Que sejamos todos portadores da esperança. E que façamos uso dos ensinamentos que recebemos, a fim de que possamos conquistar a felicidade que todos nós procuramos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, amparando-nos nessa trajetória, até que tenhamos conseguido conquistar a nossa evolução espiritual. Obrigada, Jesus, por este momento sublime, por este momento único em nossas vidas, momento em que nos unimos em uma só vibração de amor e a entregamos, Senhor, a estes mensageiros de luz
que conduzirão essas energias a todos os cantos da Terra. Que elas sejam triplicadas, aumentadas na sua potência, para que a paz esteja entre nós. Que Viana de Carvalho, nosso querido mentor da Rádio Brasil Espírita, este amigo querido, que nos fortalece a cada dia, nos abençoe nesta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, vou pedir ao nosso querido Márcio para fazer as suas considerações. Paz para os nossos irmãos dos dois países, que eles encontrem a paz que tanto o mundo precisa. As considerações do nosso querido Narras. Márcio, muito obrigado pelo convite, a Neuzinha querida, sempre muito carinhosa. Eu queria me despedir dos amigos com um apelo de que nós não nos perturbemos por nada que esteja acontecendo. Se for para a gente, não é o caso, mas se fosse o caso para a gente desencarnar por uma guerra, por outro motivo que seja, a gente tem que estar em paz. Exato. Nós não podemos alimentar aflições, sofrimento desnecessários. Mantenhamos a paz, mantenhamos o equilíbrio em quaisquer circunstâncias. Uma vez, nós estávamos aí nos anos 90, perguntamos para o Chico, quando começou a guerra da invasão lá do Iraque, 94, 96, não lembro. Chico, se o mundo, se estourar uma terceira guerra mundial agora, morrer, o que a gente faz? Qual é o nosso papel como seres pretensamente espiritualizados? O Chico falou assim para ele, olha, meu amigo, é melhor dormir, descansar bastante, porque a hora que essa guerra acabar vai ter que começar tudo de novo. Então tem que estar disposto para trabalhar. Não pode ficar sofrendo. Então, mantenhamos a nossa paz interior, o nosso equilíbrio, o nosso amor, a nossa vibração elevada por tudo e por todos, porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Um abraço forte, muito obrigado pelo convite. Sejamos felizes. Pois é, agradeço a prece belíssima que a Deusa Amélia também fez, nos deu esse presente, e para todos aqueles que estão lá nos escutando também, lá pela Rádio Brasil Espírita, canal 1. Chegamos ao final do programa, já ficou aquele gostinho de quero mais, o Narras. Eu quero! Em breve retorna. A todos que nos acompanharam também através das redes sociais da emissora, a nossa gratidão a todos. E assim, finalizamos o nosso programa com aquela musicazinha da Maria Bethânia. E lembrando que a história não tem fim. Continua sempre, mas sempre que você responde sim, a sua imaginação. E a arte de sorrir a cada vez, mas a cada vez. É bem assim. E diz não. Beijo no coração de todos e
continue com a programação da primeira rádio espírita do estado de Alagoas.